Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo e hoje então tá certo de fazer mais uma resenha aqui no canal, tá certo? Só que é o seguinte, ok? A gente de hoje em si vai ser de um conto, ok? Que tá, veja só vocês, tá bom? Na coletânea assim do Contos de Aprendiz do Carlos Drummond de Andrade, ok? Sim, Carlos Drummond de Andrade também escrevia contos, ok? Pra quem não sabia. Mas enfim, tem várias resenhas de alguns contos que está incluído nesse livro aqui no canal. Eu vou deixar o link de algumas lá embaixo na descrição do vídeo, porque se eu for procurar vai demorar um tempão. Mas bom, eu vou deixar lá embaixo na descrição. E hoje em si a gente vai conversar sobre o conto Câmara e Cadeia. Gente, até no título desse conto já tem uma crítica social. Eu diria até que uma crítica também política, de uma certa forma ou de outra. Mas bom, eu vou tentar discutir esse conto aqui, tá certo? Vamos lá conversar um pouquinho sobre Câmara e Cadeia do Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Eu vou deixar a capinha em si, da onde está incluso esse conto aqui no lado. Vamos lá. Gente, o cenário desse conto em si é dentro dessa Câmara Municipal, tá certo? Que tá ali recheada de vereadores, tá certo? Só que é o seguinte, eles estão debatendo, tá certo? E achando uma solução em si para resolver os contrastes de uma forma ou de outra social ali, tá bom? Eles estão tentando debater em si soluções que envolvem em si a comunidade, né? A sociedade em si. Só que o que acontece é o seguinte, né? Esses vereadores estão um pouco se lixando para o povo. Somente um entre os vereadores ali realmente se preocupa com o povo, tá certo? Que é o Valdemar em si. Esse Valdemar, tá certo? É o único ali que se preocupa com a situação econômica, social da sociedade ali. Os outros estão um pouco se lixando. Mas enfim, só que é o seguinte, gente, debaixo dessa Câmara Municipal há uma cadeia. E dentro dessa cadeia vai ter ali vários presos, né? Fato. Mas bom, em si, enquanto eles estão debatendo ali, né, a solução em si para a comunidade, para a cidade, um dos presos ali acaba saindo. E aí, quando acontece ali alguns barulhos em si e quando os vereadores em si são alertados de que o preso saiu em si, o que vai acontecer é o seguinte, a maioria dos vereadores ali vai ficar esse nervoso. Eu diria até que vão ficar até com medo, nervoso e uns até vão chorar de medo mesmo. Só que menos Valdemar. Valdemar, ao contrário, ele vai conversar com o preso em si. E aí que chega o momento mais incrível dessa história, tá bom? É a conversa que Valdemar em si vai ter com esse preso. A gente percebe em si que há dois lados aqui na história. Esse vereador, tá certo? Que de forma ou de outra tem ali uma situação econômica boa, e temos esse preso em si que é um pobre de uma forma ou de outra. Então eles vão meio que tentar ter essa ligação de conversa, tá certo? Principalmente o preso aqui na história, porque ele vai revelar realmente como é a situação dele dentro dessa cadeia, o que ele passa. E aí, gente, a gente percebe esse outro lado humano, tá certo? Esse outro lado que é difícil, tá certo, de ler enquanto nós estamos lendo, que eu já falei. Esse é o maior momento aqui na história, mas é um momento triste, tá certo? Que é aquilo, né? Será que dá pra gente entender o próximo sem senti-lo? Ou sem se colocar no lugar dele? Então aqui a gente vai ter meio que essas críticas que Carlos Drummond vai inserindo aqui aos poucos na história. E o interessante é que à medida que o preso vai conversando em si com o Valdemar, ele vai realmente contar em si tudo que se passa na cadeia mesmo, né? A imundície, a humilhança em si, tá certo? E a forma como eles são tratados lá dentro, né? A grande crítica, tá certo, gente, que Carlos Drummond de Andrade faz nesse conto em si, Câmara e Cadeia em si, é a questão do quanto os vereadores em si se preocupam em si pelas causas sociais, né? Eu não vou dizer causas sociais, mas pelas situações das pessoas da comunidade. Então, por exemplo, todos os vereadores ali estavam um pouco se lixando para as pessoas, né? Estavam ligando mais para si próprio do que para os outros, menos Valdemar. Então é muito difícil quando temos um conjunto de pessoas que pensam diferente, quando você realmente tem ali uma mentalidade mais, vamos colocar, desenvolvida, mais correta, né? É muito complicado essa questão mesmo, né? Porque a maioria dos políticos ali em si, né, estão preocupados em si próprios, né? Estão preocupados em si na sua situação econômica, né? Os outros não.
para as pessoas não. Mas bom, uma coisa bem interessante em si é a questão do título, tá certo? Ó, olha que interessante, preste bem atenção ao título: Câmara e Cadeia. Gente, é o seguinte, uma das perguntas que Valdemar faz em si para, aliás, que o preso faz em si para Valdemar em si, é se ele aguentaria passar 10, 20 anos dentro da cadeia. E a gente não tem essa resposta que a gente quer aqui na história. Mas a gente percebe mesmo que essa resposta foi meio que uma provocação, né? Porque a gente tem, de uma forma de outra, essa câmera, tá certo? Que tem ali pessoas, vamos colocar, com uma situação econômica maior. E temos também, tá certo, essa cadeia aqui, que é um lugar mais fechado, é um lugar mais sombrio, vamos colocar assim. É um lugar que tem pobres, a grande maioria. Então é como se fosse realmente uma crítica aos altos e baixos da sociedade, né? A questão em si do poder, de uma forma ou de outra, né? Do menor, do maior, da baixa classe, da alta classe em si, e como isso em si afeta, vamos colocar assim, né? Essas relações entre as pessoas, né? Esse pensamento de se colocar, eu sou melhor que você, vamos colocar assim, né? Eu sou de uma outra classe que nem você. Então é meio que essa questão da padronização, vamos colocar assim, né? Até o próprio título a gente já nota uma divisão social, né? A Câmara e também a cadeia. A gente já nota uma divisão de uma forma ou de outra, né? Que o próprio Carlos de Humanidade dá aqui a essa história. E a forma como em si o personagem, tá certo? Valdemir, aliás, acho que eu tô falando certo em si, vai realmente se colocar, tá bom? Ele, um momento aqui na história, ele vai sentir pena do preso, mas realmente ele não pode. Ele não pode soltar ele ali mesmo. Então é um conto triste, mas também é um conto que, quando você termina, não muda nada. A coisa continua a mesma. Somente foi uma libertação realmente de dos presos, né? Isso não muda a situação brasileira, né? A situação do Brasil mesmo. Uma das coisas que eu notei realmente, e eu falei que não ia dar a minha opinião, mas eu vou dar, tá certo? Além do contexto social realmente, né, dos vereadores, dos presos em si, a gente também nota, gente, a questão do humanismo em si, tá certo? Do como as pessoas precisam em si sentir para entender o próximo. Pelo menos eu pensei isso aqui na história. Fica a indicação de um conto fantástico, ok? Que vai agradar certas pessoas, outras não. É um conto bem curto, que é recheado de críticas que até permanecem nos dias de hoje, né? E quando você pega em si a publicação desse conto em si, você vai ver que ele é um pouco antigo, né? Então, as coisas ainda acontecem da mesma forma hoje aqui no Brasil. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação no canal. Não esqueça de dar o joinha também, que é muito importante. Se você gostou desse vídeo ou não, comentar aí embaixo também o que você pensou do tema aqui, que eu tentei abordar aqui hoje, ok? E até o próximo vídeo.